Eu queria dividir com vocês essa palavra que está lá em Josué 10. Foi um capítulo que eu estava lendo esses dias e eu aprendi tantas coisas e eu espero em Deus que você que está assistindo esse vídeo agora seja edificado através dessa palavra como eu tenho sido nesses últimos dias que eu tenho refletido sobre ela. Vamos fazer uma oração antes da gente entrar na palavra? Paizinho, muito obrigada, porque o Senhor é um Deus bom, porque o Senhor é um Deus fiel. Eu te peço em nome de Jesus que esse vídeo chegue no coração de todos aqueles que precisam ouvir essa palavra. Senhor, a tua palavra, ela não é jogada ao vento, mas ela sempre faz o efeito que o Senhor deseja que ela faça. Então, eu te peço em nome de Jesus que esse vídeo alcance o coração daquele que precisa ser renovado e fortalecido pela tua palavra. Me usa como instrumento teu, que tudo que eu falar, que eu pensar, que a maneira como eu conduzir essa palavra, que seja para a glória do teu nome, que seja para que o teu reino avance, que seja para que mais pessoas te conheçam e percebam, Paizinho, que quando nós somos os teus filhos, nós somos fortalecidos por ti. Vem com teu amor através desse texto, vem com teu amor através desse vídeo, vem nos edificar, edifica a minha vida, edifica a vida de quem estiver ouvindo, Paizinho, em nome de Jesus eu te peço. Amém. Vamos à palavra então? Tá lá em Josué 10, abre aí sua Bíblia. Diz assim: Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué havia capturado e destruído completamente a cidade de Ai e matado seu rei, assim como tinha destruído a cidade de Jericó e matado seu rei. Também soube que os gibeonitas haviam feito um tratado de paz com Israel e agora viviam no meio deles. Ele e seu povo tiveram muito medo, pois Gibeon era uma cidade grande, como as cidades reais, ainda maior que a cidade de Ai, e os gibeonitas eram guerreiros valentes. O que está acontecendo? O rei de Jerusalém, ele descobriu que Gibeon era uma cidade, ele achava que essa cidade estava unida com Israel, então eles ficaram com muito medo. Ele pensou, bom, eu tenho que dar um jeito de destruir Gibeon, porque eles são guerreiros muito valentes, ainda se uniram com Israel, que estão vencendo vários reinos, como venceram o reino de Ai, e eles vão acabar nos destruindo. Mas a verdade dessa história é que Gibeon, eles só se uniram com Israel, por quê? Porque Gibeon começou a ver que Israel estava vencendo muitos reinos. E eles estavam com medo porque eles souberam que Josué tinha atravessado o Rio Jordão a seco por um milagre de Deus. Então eles pensaram, bom, esse povo está sendo cuidado por um Deus muito poderoso. Se nós formos enfrentá-los, e perceba que Gibeon era uma cidade fortificada de guerreiros valentes, mas eles não quiseram lutar contra Deus. Eles pensaram, bom, como essa cidade é protegida por Deus, o melhor que nós temos é nos juntar a eles. Mas como eles fizeram isso? Eles foram espertos. Eles foram até Josué e disseram, olha, nós viemos de muito longe, inventaram uma história, né? Depois você pode ler lá na íntegra, lá no capítulo 9 de Josué. Eles foram até Josué e inventaram que estavam vindo de uma cidade muito distante, que eles não tinham o que comer, se o povo de Israel podia dar uma guarida para eles, né? Deixar eles ficarem lá na cidade. E aí Josué não perguntou para Deus, Josué só conversou com os anciãos de Israel e todos resolveram ajudar o povo de Gibeon até que eles descobriram a mentira que o povo tinha contado. Só que quando eles descobriram a mentira já era tarde, porque Josué já tinha dado a palavra. E um verdadeiro homem de Deus honra a sua palavra, seja isso nos tempos de Josué ou nos nossos tempos atuais. Nós precisamos aprender a honrar a palavra que nós damos. E em Deus só existe o sim e o não. Tem até um ditado antigo que falava sim, sim, não, não. O que passa disso é a procedência do inimigo. Por quê? Porque a palavra de Deus é a verdade. Ou Deus é a verdade ou o diabo é a mentira. Não existe meio termo. Então nós temos que tomar cuidado com as nossas promessas. Cuidado com o que você tem prometido aos seus filhos. Você tem cumprido a palavra que você tem dado a eles? Cuidado com o que você tem prometido aos seus amigos. Você tem sido um amigo fiel, um amigo leal? Cuidado com o que você tem prometido ao seu cônjuge, com o seu chefe. Eu vou entregar o relatório semana que vem. Se você sabe que não vai entregar o relatório semana que vem, não prometa, porque quando nós
não submetemos a nossa palavra verdade, as consequências vêm como veio com Josué, porque aí Josué percebeu que não tinha consultado a Deus, que tinha feito coisa errada, mas o povo já estava lá junto com eles. Então, como o povo tinha enganado, ele falou, a consequência de vocês vai ser que vocês vão ficar para sempre fazendo trabalhos escravos. Vocês vão levar água pra gente, vocês vão cortar madeira pra gente, vão ser tipo os serviçais, né? Não escravos porque eles eram livres, mas seriam os serviçais do povo de Israel. Todos os serviços eles fariam. E eles ficaram muito felizes com isso, porque pelo menos a vida deles foi poupada, né? Então, os trabalhos pesados são os que eles fariam. E então, esse foi o contexto desse povo. E por isso que eles estavam junto com Josué. Mas o rei de Jerusalém não sabia disso. E aí ele se juntou com mais 4 reis. E eles foram todos contra Gibeão. Quando Gibeão descobriu que o rei de Jerusalém estava vindo com mais 4 reis contra eles, aí eles se desesperaram. E lá no versículo 6 diz: os homens de Gibeão enviaram mensageiros a Josué em seu acampamento em Gilgal. E eles falaram, né? Não abandone seus servos, suplicaram. Venha depressa e salve-nos. Ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem na região montanhosa uniram forças para nos atacar. Josué e todo o seu exército, incluindo seus melhores guerreiros, partiram de Gilgal para Gibeão. Não tenha medo desses reis, disse o Senhor a Josué. Eu os entreguei em suas mãos, nenhum deles será capaz de resistir a vocês. Olha como é o cuidado de Deus. O povo de Gibeão se desesperou, suplicou a ajuda de Josué. Como Josué já tinha dado a palavra que estaria com eles, Josué, como um bom guerreiro valente e um homem de palavra, se preparou para ir, mas Deus, conhecendo o coração de Josué, sabendo que ele estava com medo, porque, gente, 5 reis vindo contra você, Deus disse, não tenha medo desses reis. Eu os entreguei em suas mãos, nenhum deles será capaz de resistir a vocês. Olha que coisa mais linda que o Senhor fala para Josué. E aí, lá no verso 9, Josué marchou a noite toda desde Gilgal e pegou os exércitos amorreus de surpresa. O Senhor trouxe pânico sobre os amorreus e o exército de Israel massacrou muitos deles em Gibeão. Perseguiram o inimigo ao longo da subida para Bet-Horon, matando os amorreus até Azeca e Maquedá. Enquanto os amorreus recuavam pelo caminho de Bet-Horon, o Senhor os destruiu com uma terrível chuva de pedras de granizo, que ele enviou do céu e que continuou até chegarem a Azeca. As pedras eliminaram mais inimigos do que os israelitas mataram à espada. No dia em que o Senhor deu aos israelitas vitória sobre os amorreus, Josué orou ao Senhor diante do povo e disse, gente, Josué fez a parte dele, ele marchou a noite toda indo atrás do exército, mas o Senhor trouxe pânico àquele exército. E quando o Senhor trouxe pânico ao exército, porque eram muitos, eram 5 reis, pensa, Israel foi massacrando os inimigos. E aqueles que fugiram deles, porque quando começou o massacre, o povo pensou, né? Poxa, Israel tá vencendo a gente e agora tem sempre os que querem fugir. Mas até aqueles que fugiram, o Senhor mandou chuva de granizo. E as pedras vieram, e o Senhor, através daquelas pedras, matou mais guerreiros do que o povo de Israel que estava lá na luta. E aí, sabe qual foi a oração de Josué? Essa oração é famosa. Que o sol pare sobre Gibeão e a lua sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua ficou onde estava, até que o povo tivesse derrotado seus inimigos. Acaso esse acontecimento não está registrado no livro do Jazar? O sol parou no meio do céu e não se pôs por cerca de um dia inteiro. Gente, isso é real, tá na palavra de Deus. Se consultar lá pela NASA, nós temos já os dados, né, científicos comprovando que houve um dia na Terra em que verdadeiramente o sol parou. E continuando diz, nunca antes nem depois houve um dia semelhante.
quando o Senhor respondeu a uma oração como essa. Certamente o Senhor lutou por Israel naquele dia. Então Josué e todo o exército de Israel voltaram ao acampamento em Gilgal. E aí continua-se a história e nós vemos que os reis fogem, se escondem em uma caverna. E Josué faz algo lindo, um ato profético. Olha como atos proféticos são importantes, como um simbolismo para nós nos lembrarmos. Lá no verso 25 diz: não tenham medo nem desanimem, disse Josué, sejam fortes e corajosos. Quando todos já tinham vencido todos aqueles guerreiros, a guerra ainda continuou para terminarem de matar os reis. Ele diz: não tenham medo nem desanimem, guerreiros, disse Josué. Os guerreiros, a parte fui eu que falei, né? Mas continuando lendo. Disse Josué: sejam fortes e corajosos, pois é isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês enfrentarem. Então Josué matou os 5 reis e os pendurou em 5 árvores, onde ficaram até a tarde. Ao entardecer, Josué ordenou que os corpos fossem tirados das árvores e lançados na caverna, onde os reis haviam se escondido. A entrada da caverna foi fechada com pedras grandes que estão lá até hoje. E lá no finalzinho do capítulo 10 diz: então Josué e todo o exército israelita voltaram ao acampamento em Gilgal. E lá no final do capítulo 11, assim Josué assumiu o controle de toda a terra, conforme o Senhor havia instruído Moisés. Josué entregou ao povo de Israel como herança e a repartiu entre as tribos. E por fim a terra descansou da guerra. Gente, como é maravilhoso ouvir: enfim a terra descansou da guerra. Moisés, ele precisou enfrentar a inconstância do povo. Cada um de nós temos desafios diferentes, mas todos nós temos desafios, todos nós passamos por dificuldades. Josué, ele foi como um substituto de Moisés, porque Moisés, um sucessor de Moisés. Moisés, ele enfrentou a inconstância do povo, sempre o povo reclamava, sempre o povo murmurava, sempre o povo se voltava contra Deus, apesar das maravilhas que o Senhor operou no meio deles, mas aquele povo, eles se esqueciam. Então Moisés, ele tinha sempre esse desafio. E quando Josué sucedeu Moisés, Josué precisou ser forte e corajoso. Por quê? Porque ele teria que enfrentar guerras muito grandes e sangrentas e muito difíceis. Mas Josué conseguiu ser forte e corajoso, e no final de tudo, ele foi lá no finalzinho do capítulo 11 diz: e por fim a terra descansou da guerra. E o Senhor foi dando as terras de cada um, conforme o Senhor falou que aconteceria. Quando Moisés lá atrás, 40 anos antes, começou a atravessar aquele povo no deserto, o Senhor cumpriu cada palavra que ele havia dito. Independente da inconstância do povo, independente de Josué não ter perguntado a Deus se deveria ou não aceitar os gibeonitas, ainda assim, mesmo quando nós nos envolvemos em guerras que nós não deveríamos estar, pela misericórdia do Senhor, quando nós nos voltamos para Ele em obediência, quando nós somos fiéis, porque Josué cumpriu com a palavra dele, ele não voltou atrás. Ele agiu como uma característica do Senhor, porque Jesus é a verdade. Não minta. Se você está passando por uma situação difícil, não minta para sair dela. Seja verdadeiro, porque o Senhor, ele é conosco sim. Quando nós andamos segundo a vontade dele, segundo o querer dele. Deus, ele não vai contra o que ele é. Deus, ele nunca vai atuar numa situação onde existe mentira. Deus nunca vai atuar numa situação onde existe traição. Deus nunca vai atuar em um ambiente onde existe iniquidade. Por quê? Porque Deus não pertence a isso. Seja sincero diante do Senhor e saiba que as promessas que o Senhor fez lá atrás, elas irão se cumprir. Às vezes nós lemos a Bíblia e a gente muda de folha e já vê o milagre acontecer na vida daquela pessoa. Mas Moisés levou 40 anos para atravessar o povo no deserto. E ainda assim, aquele povo que estava com Moisés não herdou a terra prometida. Moisés, ele só viu a terra prometida, mas todas as promessas que o Senhor fez se cumpriram. E elas levam tempo para acontecer. Não ache que é tudo de imediato, não ache que é porque você quer agora e agora vai acontecer. Não, submeta a Deus.
Coloque o imediatismo diante do Senhor, porque um dia para Deus é como 1000 anos, é tudo igual. O tempo para Deus ele pode fazer agora no estalar de dedos, ou ele pode demorar 1 ano, ou 2, ou 10, ou 20, mas se ele prometeu, ele vai fazer. Continue sendo fiel ao Senhor. Sabe o que eu vejo de recorrente na vida dos homens de Deus? Todos são perseverantes, todos perseveram na verdade, todos perseveram no caminho, todos perseveram naquilo que Deus coloca em suas mãos. Josué perseverou sendo forte e corajoso. Moisés perseverou sendo o homem mais paciente da Bíblia, para conseguir resistir àquele povo inconstante. Persevere você também. Lembre dessa história de guerreiros valentes que são valentes em Deus, porque os que eram valentes pela própria força, eles mesmos perceberam que eles não eram poderosos o suficiente para lutarem contra o exército de Deus. Então submeta a sua vontade a Deus, submeta o seu querer a Deus e confia, porque Ele tem sempre o melhor para nós. Confiar em Deus não é a mesma coisa que confiar em homens. Se o Senhor já falou no seu coração que te daria, se o Senhor já te mostrou que faria, espera. Não troque os pés pelas mãos. Aguarda, confia, ora, jejua, se santifica. Busca mais intimidade com Deus, busca mais ouvir a Deus, busca se aprofundar na palavra de Deus, porque Ele tem algo maravilhoso. Isso não é um jargão, sei lá, de religião ou do que for, mas isso é a palavra de Deus. O fim com Deus é sempre vitória, independente das lutas que nós passamos. E eu não estou falando só da vitória quando nós morrermos e formos para a glória encontrar o Senhor, é a vitória aqui na terra também. A vida do cristão não é uma vida de só vitória, mas também não pode ser uma vida de derrota, derrota e derrota. Se você tem andado só em derrota, minha irmã, meu irmão, levanta a cabeça, vai orar, vai jejuar, vai clamar pelo sangue do Cordeiro, porque Jesus venceu na cruz para que nós tivéssemos vida em abundância. Porque na palavra diz, eu nunca vi o justo a mendigar o pão, porque nós não vamos passar por necessidade. Quando a necessidade ela vem à nossa porta, a gente ora, a gente clama e o milagre do Senhor vem. Ajusta a sua vida, endireita os seus caminhos e confia no Senhor. Porque o Senhor tem sim vitória, o Senhor tem sim alegria. O Senhor tem sim renovo, o Senhor tem sim saúde, o Senhor tem sim paz, a paz que excede o entendimento. A paz que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas, porque elas virão. No mundo tereis aflições, doenças vão existir, dificuldades, impossibilidades, perdas. Tudo isso vem, mas nada disso vai nos parar. Nada disso vai nos impedir de perseguir o nosso alvo, que é Cristo. Nada disso vai nos impedir de ter uma vida vitoriosa, porque a vida em Cristo já é uma vida vitoriosa. Nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que nele nós podemos verdadeiramente todas as coisas. Então, que em nome de Jesus esse vídeo te desperte, esse vídeo te dê um ânimo novo, que venha um reânimo, um ânimo novo da parte de Deus sobre a sua vida, que as suas esperanças sejam renovadas, que se você estiver passando por uma situação que não tem esperança nenhuma, creia contra a esperança, porque temos a fé, o amor e a esperança, mas o maior deles é o amor. O amor de Deus nunca vai faltar, a presença de Deus nunca vai te faltar, independente do que você estiver passando. Clame a Deus e Ele responder-te-á. Que em nome de Jesus você seja renovado nessa hora. Um beijo, Deus abençoe a sua vida.